Olá, pessoal, seja bem-vindo ao Desbloqueie Sua Mente. Hoje estamos no 8º episódio e você é muito bem-vindo aqui. Tem um tema hoje, gente, que eu tenho certeza que tem potencial para mudar a sua vida. E esse tema vai ser o poder da comunicação. Bom, eu estou aqui com meu amigo Leonardo Rocha, que vai dar um oi para vocês. Uhum. Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Uma alegria poder estar com vocês aqui nesse 8º episódio e poder mais uma vez contribuir com esse conteúdo aqui de valor, esse conteúdo que tem o poder, como a Aline falou, de transformar a sua vida. Então fica conosco, já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e não esquece de deixar seu like para a gente saber que você está gostando e o YouTube compartilhar ainda mais esse conhecimento para outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Bom, e tem uma moça bonita aqui também que está de rosa hoje. Ju, dá um oi aí pro pessoal. Oi, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. E quando eu soube desse conteúdo poderoso que eu creio que vai mudar a vida de vocês, fique até o final desse conteúdo, gente. É muito bom. Ótimo. Bom, gente, nós vamos já começar já dando o melhor desse conteúdo. Vocês sabem que aqui a gente não segura nenhuma informação. A gente tem um compromisso aqui de trazer um conteúdo que realmente tenha poder para mudar a sua vida. Esse é o propósito do Desbloqueie Sua Mente. É desbloquear a mente através de um conteúdo poderoso para que você tenha mudanças significativas aí na sua vida. E eu queria começar falando de comunicação, Léo. As pessoas às vezes acham que comunicação é mais o que eu digo para o outro, mas tem uma chave poderosa na comunicação, que é a comunicação dentro de nós, o chamado diálogo interno, Sim. ou a palavra mais chique, comunicação intrapessoal. Mas a gente vai usar aqui diálogo interno, que vai ficar mais fácil para o pessoal entender. Sim. E eu queria, Léo, que você falasse para nós o que esse tema comunicação tem a ver com a formação das nossas emoções. Por que o diálogo interno é tão importante quando a gente começa a falar de comunicação? Sim, amigo. Então, pessoal, na verdade, as pessoas, elas, às vezes, né, a gente fala de emoção, de inteligência emocional, e as pessoas, às vezes, elas pensam que as emoções, elas vêm por acaso. A raiva, né, a ira, o amor. Só, gente, que se você for entender um pouco mais sobre as nossas crenças e sobre as nossas emoções, você vai entender que a comunicação, principalmente essa comunicação interna, né, esse diálogo interno, ele afeta diretamente as nossas emoções. Como assim, Léo? Gente, tudo começa na nossa comunicação. Então, aquilo que eu comunico na minha vida afeta diretamente, né, as emoções que aquilo gera. Só para vocês entenderem, acontecimentos acontecem o tempo inteiro. Então, né, vai ter um acidente, vai ter coisas boas, vai ter coisa ruim, e não é isso que vai, no final, né, fazer com que a minha emoção seja A ou B. Mas o que vai fazer que essa emoção aconteça? A forma que eu comunico isso. Então, por exemplo, imagino que eu saio daqui agora e quando eu estou indo para casa, eu tomo uma fechada no trânsito. Tem como eu evitar isso? Na maioria das vezes, não. Às vezes não depende só de mim. Mas a forma que eu comunico, se eu vou levantar, se eu vou gritar, se eu vou xingar, vai afetar diretamente. Eu posso simplesmente olhar, o cara olhar para mim, opa, e cada um seguir sua vida. Mas se eu começo a comunicar com raiva, com ira e xingando, o que vai acontecer aqui? Vai afetar diretamente as minhas emoções. E como que as crenças elas são formadas na nossa vida? Começa numa comunicação que vai gerar, né, um pensamento. Os nossos pensamentos vêm da nossa comunicação, esse pensamento vai gerar em nós um sentimento, e esse sentimento vai gerar nossas ações que afetam diretamente o nosso resultado. Então, se você hoje não sabe se comunicar, principalmente se comunicar consigo mesmo, você está com uma arma aí talvez poderosa que pode ser usada contra você se você não usar da forma adequada. Ótimo. E antes de trazer para a Ju, e gostaria que você falasse daqui a pouco, Ju, já como que essa comunicação, esse diálogo interno é importante e foi importante na sua Sim. vida, queria fazer uma reflexão para quem está aí já nos assistindo. Quem comunica com você dentro de você? É um inimigo ou um amigo? Você tem um inimigo falando com você o tempo todo ou você tem um amigo que te motiva, que te leva para frente falando com você?
quem tem sido esse diálogo interno? Nós comunicamos conosco mesmo o tempo todo. Sim. 24 horas por dia tem uma voz interior dentro de nós, que é a nossa própria voz, o nosso próprio eu interior. E esse eu, ele é alguém que te leva para frente ou ele é alguém que só te detona, que te acha que você é a pior pessoa do mundo? Então, queria que você refletisse sobre isso. Como tem sido a qualidade desse diálogo interno? E para exemplificar isso, vou pedir a Ju para falar, Ju, como que o diálogo interno, entender a importância do diálogo interno, mudou a sua vida? Bom, Aline, você falou isso, né, do vilão. Eu vivia isso na minha vida, porque o meu diálogo interno, ele era um inimigo dentro de mim. Mas eu não tinha clareza sobre isso. Então, eu deixava que as circunstâncias me dominassem, o que estava externo me dominasse. Então, o meu diálogo interno era muito poderoso e, sem esse entendimento, eu me deixava levar por isso. Então, assim, né, esses tempos atrás que eu tenho buscado conhecimento de inteligência emocional, me descoberto e vi que como é importante o meu diálogo comigo mesmo, quem está falando comigo. Que legal. E para o pessoal de casa entender melhor, Ju, o que o diálogo interno seu te dizia? Te dizia assim, você não pode, você não é capaz, você é fraca, ou você é forte, você é maravilhosa, você é feio, você é... Como que era esse diálogo Aline, interno? por incrível que pareça, é uma voz muito inimiga, muito malévola, sabe? Ela fala coisas ruins mesmo, que você é fraca, que você não consegue, você não pode, e começava a me deixar para baixo, né? E eu não via isso, eu não tinha clareza disso sobre minha vida. É engraçado esse diálogo interno. Vou falar só um exemplo de diálogo interno. Gente, eu continuo na minha jornada para melhorar a questão da atividade física. Ainda não é algo que está 100% na minha vida. Eu imagino que tem muitas pessoas aí que não estão com isso 100% resolvido. E aí, o meu horário de fazer atividade física é 6h30 da manhã. Vou até mandar um abraço pro meu professor Hugo. Hoje eu não fui, mas amanhã eu estarei aí, se Deus quiser. E aí, às vezes, eu levantava indisposta, porque tinha tido uma noite ruim de sono, e levantava atrasada. E aí, o diálogo interno já começava, tá vendo? Você não consegue levantar no horário. Tá vendo? Você é fraca, tá vendo? Eu te falei que você não ia conseguir mais uma vez, que você não ia ter disciplina para conseguir realizar atividade física. Então, diálogo interno terrível. Sim. Só que, quando a gente tem consciência disso, a gente trabalha para calar esse diálogo interno negativo e trazer uma comunicação positiva. Aí eu já falava assim, não, mas olha para você ver como é que eu tô aqui, tô dormindo, dormi bem, ou dormi pelo menos essas últimas 2 horas bem, agora eu vou levantar, se eu não for, eu vou mais tarde, eu vou reagendar o horário, eu posso não ter ido no meu horário de manhã e ter perdido, mas eu vou no horário mais tarde, porque eu sou capaz, eu consigo me reprogramar para poder ir, e eu vou vencer isso. Então, a gente cala a voz do diálogo ruim e tenta trazer um diálogo positivo, né? Sim. Eu comecei a trazer novas narrativas sobre mim. Eu me olhava assim, quando eu via que aquela voz vinha com muita força, igual você falou, você não foi um dia, mas 4, 3 dias você foi, e aquilo ali estava pesando. E eu comecei a falar novas narrativas positivas. Não, eu fui 4 dias, eu fiz isso, eu fiz a dieta tal, foi só um dia que isso aconteceu, eu posso isso, eu consigo. E comecei a reforçar essa crença de identidade em mim. Ótimo. E pensando nisso, né, gente, eu até trago essa pergunta aí para que você faça a si mesmo. Normalmente, quando a gente encontra alguém, um amigo, né, que cometeu um erro, então, por exemplo, todos nós cometemos erros. Sim. E aí, se alguém nos procura e fala, olha, eu errei, eu cometi uma falha, eu fiz um compromisso, né, e não consegui arcar com ele, e a pessoa abre o coração e mostra o arrependimento, o que a gente faz prontamente, gente? A gente ajuda. A gente ajuda, a gente ampara, não é assim? A gente Fala não que vai ficar tudo bem. fala que vai ficar tudo bem, não, amigo, é normal, Acalma faz aquela parte, a pessoa. gente acalma. Só que quando essa voz, ela é com a gente mesmo, quando nós erramos, quantos de nós hoje, a gente não consegue se perdoar? E a pessoa que não consegue se perdoar, o que ela vai fazer? Ela vai se punir, ela vai, né, se auto-sabotar, ela vai procrastinar, ela vai continuar com aquele ciclo ali, né, eterno sobre a sua vida. E falando de diálogo interno, a pessoa que não consegue se perdoar,
o diálogo interno dela é terrível. É um Sim. diálogo o tempo todo que acusa, Sim. que culpa, que tá ali com uma faca no pescoço dela dizendo você não é capaz, você fez isso, você errou, você tropeçou, você falhou, né, Léo? Então, Sim. a falta de perdão traz um diálogo interno completamente negativo. E, pessoal, dando uma recapitulada sobre diálogo interno para a gente tentar resumir essa primeira parte que é muito importante, o diálogo interno, a comunicação sua com você mesmo é vital para a forma que você também vai comunicar com o outro. Antes eu começo resolvendo a comunicação dentro de mim, para depois eu preocupar com a comunicação com o outro. Quem não comunica bem consigo mesmo, quem essa voz interior é de acusação, é de punição, ela às vezes não tem nem coragem de falar com o outro. Sim. Ela se retrai, ou ela tem uma comunicação agressiva, ou ela tem uma comunicação extremamente negativa. Então, você que está escutando e que quer melhorar a sua comunicação, porque a gente vai explicar a importância da comunicação logo aqui em seguida, Sim, claro. preocupe-se primeiro com o seu diálogo interno. Se perdoe, se ame, aceite você da maneira que você é. Não estou falando para você aceitar seus erros, mas dizer assim, olha, eu errei, eu falhei, mas eu estou disposto a construir uma nova história, eu estou disposto a começar um novo dia vai começar e eu vou fazer diferente, Sim. e seja o seu melhor amigo, não espere que outra pessoa seja o seu melhor amigo, seja você mesmo o seu melhor amigo, que a sua voz interior seja uma voz que vai te levar para frente e não te destruir. Claro. E aí, Léo, eu queria que você falasse sobre a importância da comunicação. Sim. Eu sei que nós temos várias eras aí no mundo e a gente está vivendo uma era justamente da comunicação. Eu queria que você falasse sobre isso e essa importância para a gente trazer depois para a comunicação interpessoal. Ótimo. Então, pessoal, a comunicação hoje, né, nós vivemos em um mundo de constantes mudanças, de grandes atualizações, onde tudo passa muito rápido, né, aquilo que funcionava ontem não funciona hoje mais. Então, a comunicação é talvez, ou talvez não, né, a principal arma de diferenciação na nossa vida. Então, muitas pessoas hoje, elas estão presas, sem muitas vezes alavancar seus resultados, não porque são pessoas ruins, não porque não têm conhecimento, não porque não estudaram, mas simplesmente porque elas não conseguem se comunicar de forma eficaz e de forma que consiga atingir, né, o objetivo esperado. Então a gente, né, o Dr. Lai Ribeiro, ele traz um ensinamento muito poderoso sobre isso, que ele fala o seguinte, né, que na área da agricultura, quem mandava no mundo é quem tinha terras. Então, a pessoa que tinha terra, né, no mundo da agricultura, ele era poderoso. Na era industrial, quem mandava no mundo é quem tinha capital. Então, a pessoa que tinha dinheiro para poder se comover, comprar, fazer, que tinha dinheiro. E na atual era, quem manda no mundo é a informação ou o conhecimento. Então tem pessoa hoje que tem investido pesado no conhecimento, e tem estudado, e tem lido, e tem feito novos cursos e treinamentos, e isso é maravilhoso. Só que eu não sei se vocês já repararam que hoje, mesmo pessoas que às vezes fizeram vários cursos, talvez você que está nos ouvindo aí, você fala, Léo, mas eu já fiz curso, cara, eu já fiz treinamento, eu já fiz mentoria, eu já fiz várias coisas, e mesmo assim a coisa não anda. Parece que quanto mais eu estudo, quanto mais eu me dedico, menos resultado eu tenho na minha vida. Então, presta atenção nisso que eu vou falar para você. Querido, você não está tendo resultado na sua vida, porque apesar do conhecimento ser uma arma poderosa, apesar da informação trazer para nós diversos benefícios, a moeda do conhecimento é uma moeda extremamente perecível. Ou seja, apesar dela ser poderosa, ela perece muito rápido. Porque o que você sabe hoje, talvez amanhã, não faça sentido. Não faça sentido mais. Porém, a gente até gosta de elucidar com isso, né? Quanto vale uma moeda de ouro no fundo do oceano? Aí a pessoa, o mesmo valor, não, querido. No fundo do oceano não vale nada, sabe por quê? Porque você não consegue alcançar. Então tem pessoas hoje que têm um conhecimento, assim, surreal. Eu, gente, trabalho com finanças há algum tempo, e quantos colegas na minha área, na minha profissão, que trabalham com inteligência emocional, né, que às vezes atuam como coach e não conseguem ter resultado, aí você fala assim, é porque não se preparou, não se prepararam bem. Talvez até melhor. Muito melhor, estudaram mais, são mais competentes, mas o que muda numa pessoa de outra? A comunicação. Então não importa se você é uma moeda valiosa, se você é um diamante precioso, se você não aprender a se comunicar de forma eficaz, meu querido, você nunca vai conseguir ter os resultados que você deseja. Quantas pessoas, gente, com muito menos conhecimento que você que está nos ouvindo,
Que você fala assim, cara, como é que pode fulano... A gente vê hoje, né, cantores aí que a gente fala, meu pai amado, acabou com a música do nosso país. Sim ou não, gente? Você fala, como é que fulano faz sucesso? Como é que ciclano? Querido, comunicação. Então hoje no mundo, quem manda, o médico que ganha mais dinheiro não é o médico que sabe mais, é o médico que se comunica melhor. O candidato que ganha a eleição não é o candidato que... Melhor candidato, é o candidato que se comunica melhor. O profissional em qualquer área, né, amiga, que cresce, que evolui, muitas vezes não é o melhor profissional, é o que se comunica melhor. E é engraçado, Léo, que quando a gente pensa em comunicar melhor, a gente imagina que só a pessoa muito extrovertida é uma pessoa capaz de comunicar bem. Sim. E não é assim. A comunicação não tem a ver com o nível de extroversão ou de introversão, né? Que é assim que a gente fala. Às vezes tem pessoas extremamente introvertidas que são excelentes comunicadoras. E pessoas extremamente extrovertidas que não têm uma boa habilidade de comunicação. Porque a comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro consegue interpretar. E a comunicação também não é só sobre o que a gente fala. Inclusive, eu queria até que a gente comentasse aqui sobre isso. E aí, Ju, se você puder comentar, por favor, o fato da comunicação não ser só verbal. Pelo contrário, a comunicação mais importante é essa que a pessoa nos vê e já nos julga, né? Sim. Porque nos primeiros segundos as pessoas ou nos aceitam ou nos detestam. Nós temos essa oportunidade, né, Aline, o primeiro impacto ali, os 3 segundos ali com aquela pessoa, de causar uma boa impressão. Então, se você não ter esse entendimento da comunicação, você vai causar uma má impressão, e para voltar atrás sobre isso, você tem uma segunda chance de causar uma boa impressão para essa pessoa, é quase que impossível. Entendeu? Se você deixou uma má impressão para aquela pessoa que você é uma pessoa corrupta, para você virar esse jogo é terrível, não consegue mais. Olha o poder disso, né, que está nas nossas mãos. Exatamente. Inclusive, eu queria fazer um comentário. Às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que é um exemplo do meu dia a dia. Num processo seletivo, a pessoa se preocupa em comunicar bem com o entrevistador. Ah, não, eu vou ali, vou olhar nos olhos e tal. Só que ela esquece que o tempo todo é como se ela tivesse uma câmera lá na empresa que ela vai chegar, uma câmera apontada para ela o tempo todo. Então, a forma que ela cumprimenta o porteiro, a forma que ela cumprimenta a recepcionista, se ela é grossa, se ela é uma pessoa amável, isso tudo está comunicando a respeito dela. Por exemplo, às vezes o recrutador vai ser a terceira pessoa a ter contato ali com aquela pessoa na empresa, mas já passou pela portaria, aí foi super grossa com o porteiro, aí o porteiro já ligou lá no RH e falou assim, aqui, tem uma mulher chata e grossa que vai fazer reunião aí com você. Aí o recrutador, tipo assim, a primeira impressão já chegou. Exatamente. A imagem da pessoa chegou antes dela chegar na sala. E ela tá preocupada, precede a pessoa. E ela tá preocupada em chegar lá e ser educada com o recrutador, em olhar nos olhos, mas a comunicação dela já foi feita desde que ela chegou naquela empresa. Sim. Né? E eu queria perguntar também para vocês, o que de fato é importante na comunicação, para a gente deixar para o pessoal de casa uma dica importante. Você podia até, amor, trazer alguns dados aí, que a Aline falou sobre a questão da comunicação verbal e tudo. Traz esses dados aí pro pessoal, amor, pra gente poder comentar. Tem uns dados aqui, gente, que 55% da nossa comunicação ela é não verbal. São gestos, são expressões faciais, postura. E 7% é vocal, a tonalidade de voz, postura, né, na voz. E 38% é o conteúdo verbal, que você traz de conteúdo. Gente, isso é uma coisa assim, que às vezes a pessoa não atenta, né? Atenta, porque logo, como a Aline falou... A gente fica tão presa no conteúdo e ou tal. até mesmo na fala, não, porque eu sou tímido, eu não falo tão bem, eu sou mais tímido. E aqui esse dado está mostrando o quê? Que 55% é o quê? 55% é o não verbal, gestos, expressões faciais. A nossa roupa. A nossa roupa, a forma que a gente se veste, o sorriso... Né? Tudo isso, depois 7% a tonalidade de voz, então tem pessoas que às vezes se preocupam tanto com isso, e 38% verbal, que é o conteúdo. O conteúdo. Então tem pessoas que têm um conteúdo extraordinário, eu conheço pessoas, gente, que tem um conteúdo de você babar, que você fala assim, uau,
mas a gente não aguenta ouvir o cara 10 minutos. Por quê? Porque essa comunicação é boa numa parte, mas os outros pilares aí, que seria talvez o vocal, ou propriamente a parte pessoal ali que você olha, não consegue comunicar. Você já tem uma Sim. certa antipatia, né, com a Da pessoa. pessoa. E eu queria dar uma dica sobre comunicação não verbal, que é muito importante, é o sorriso, pessoal. O sorriso, ele de fato abre portas. E isso não é propaganda de dentista. O sorriso abre portas mesmo. Exatamente. Nós, quando uma pessoa está sorrindo, experimente chegar perto de alguém carrancudo com um sorriso. Assim, um sorriso... Um sorriso que sorri com os olhos, um sorriso verdadeiro. Eu tenho certeza que a pessoa vai te receber melhor. Sim. Quando nós sorrimos, a gente realmente faz com que o outro nos receba melhor. Não dá mais conexão, mais, né, relacionamento ali naquele momento com a pessoa. Se abre mais Se para o abre relacionamento mais. o sorriso, né? Exato. E aí a gente vê ícones, por exemplo, tem uma pessoa, agora eu não vou saber falar o nome dele, que dançava ele era gari, e dançava no Sim, carnaval eu do lembro. Rio de Sim. Janeiro. Ficou famoso. Ficou muito famoso. E ele era o gari, o responsável pela limpeza ali da Marquês de Sapucaí, salvo engano, não sei. esse nome aí. Nós não entendemos nada de Eu carnaval. não entendo muito, mas eu salvo engano, não lembro o nome dele, mas ele era o gari. E aí, ao final do desfile, ele, junto com os outros garis, iam limpar. Mas qual que era a diferença desse gari para os outros garis, para as outras pessoas que limpavam? Ele limpava com um sorriso no rosto. Eu tô participando de algo, assim, a gente olha para ele, imagina, ele tá amando estar ali. Uhum. Ele está limpando ali com amor e sorrindo. E aí, as câmeras apontavam para quem? Para ele, porque aquele sorriso no rosto já abria. E ele poderia ser até... A gente não relaciona com ele para saber se ele é um cara simpático, legal e tal. Mas a imagem que ele transmitia era a imagem de um cara extremamente simpático, Sim. extremamente legal, extremamente bom de você se aproximar dele. Tudo por causa de um sorriso, de uma postura, de uma alegria a trazer ali. E eu vejo que uma dica importante para vocês que estão aí nos ouvindo é sorria mais. Abra um sorriso. Só que tem um detalhe também, gente. Tem momentos que o sorriso não cabe. Eu tinha um probleminha que eu sorria em momentos inadequados. Então, por exemplo, às vezes, aconteceu uma vez comigo, eu fui fazer a demissão de uma pessoa, tinha uma outra pessoa me acompanhando, e eu estava tão nervosa que eu demiti a pessoa sorrindo. E aí, o meu colega que estava comigo do lado, depois me deu o feedback, falou assim, Aline, pelo amor de Deus, você não demite uma pessoa sorrindo, né? Porque a pessoa vai interpretar mal a situação. Sim. Então, assim, na maioria dos casos e das situações, o sorriso cabe. Mas tem momentos que o sorriso não cabe, aí você tem que ficar atento também. E é um dos momentos também, Aline, que na comunicação nós somos julgados. Aí você deu um sorriso ali num momento inadequado, você foi julgada ali na sua comunicação. Né? E nós temos algumas formas de sermos julgados também. Né? Exatamente, tem a forma que as pessoas vão nos julgar. Então nós falamos aqui, né, só recapitulando, gente, nós falamos um pouco sobre a importância, né, desse diálogo interno. Nós já falamos aqui que a comunicação é uma arma de diferenciação. Nós falamos aqui a importância da gente aprender, né, a sorrir, a olhar nos olhos das pessoas, né, a entender que a comunicação não é só a nossa fala, não é só o nosso conteúdo, mas tem todo um contexto. E agora a gente vai falar sobre algumas coisas que nós somos julgados na comunicação. Então a primeira coisa, gente, que nós somos julgados na nossa comunicação é por aquilo que nós fazemos. Como assim, Léo? Sobre a nossa profissão. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas quase toda vez que nós estamos em um lugar, né, de relacionamento, de network, com pessoas que você conhece alguém, qual que é uma das primeiras coisas que as pessoas nos perguntam? O que você faz? O que você faz? Você trabalha com o quê? Você faz o quê? E quantas vezes nós não temos clareza de comunicar aquilo que nós fazemos? Então, às vezes a pessoa chega, vou dar um exemplo da Aline, né? Quando... eu conheci a Aline, tem 2 anos, né, amiga? Mais de 2 anos que a gente se conhece. E eu você trabalha com o quê? Eu trabalho com RH. Gente, na minha cabeça, tá, amiga? Na minha cabeça foi pronto, a menina do RH. Eu já imaginei alguém que assina carteira de trabalho, que entrega o contra-cheque. Ou seja, uma falha na comunicação. Ela não era do RH simplesmente. Ela trabalhava, era executiva de uma grande empresa, fazia consultoria. Ou seja,
A falha na comunicação, gente, define diretamente seus resultados. E quantas pessoas hoje são assim? Ah, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com... Você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com finanças. Gente, trabalhar com finanças é algo amplo. Pode trabalhar no banco, Você é bancário, você é gerente, gerente contar. financeiro. O que você faz? Quantos a pagar, quantos a receber? Não. Olha, eu trabalho ajudando pessoas a organizarem sua vida financeira, a investirem seus recursos, né, a prosperar, a construir patrimônio. Poxa, cara, eu quero saber mais. Vocês estão vendo como é que a comunicação é importante? Então, hoje nós somos julgados primeiro pelo quê? Pelo aquilo que nós fazemos. Então, se você hoje não tem clareza daquilo que você faz e não sabe comunicar sobre o seu trabalho, você nunca vai crescer. Inclusive, esse, Léo, é um ponto que eu acho que é muito importante a gente destacar. Tem pessoas excelentes aí no mercado de trabalho, Sim. tanto para serem profissionais que vão trabalhar numa empresa, quanto empresários também, mas que por não saber comunicar o que fazem, não tem sucesso. Verdade. Então, são pessoas com conteúdo extraordinário, são pessoas com um produto extraordinário, que tem muito a agregar, que tem muito a fazer pelo outro e tem muito a receber por isso também, porém, por elas não saberem comunicarem, elas não deslancham na vida. Sim. E aí, a gente pode citar o exemplo, aquele exemplo que até o Dr. Lai Ribeiro cita num conteúdo dele, ele fala sobre o profissional, o pedreiro, né? Você pode chegar perto de um pedreiro e falar com ele, o que você está fazendo? Eu estou empilhando aqui Um tijolo sobre o outro. E pode chegar perto de outro pedreiro que está do lado ali daquele que te deu essa resposta e ele falar, eu estou construindo um estádio, Maracanã, que vai ficar aí para várias gerações conhecerem. Eu estou construindo o futuro de milhares de pessoas aqui, estou construindo uma escola. Realizando sonho através de casas. De casas, eu estou aqui construindo o sonho de alguém através dessa casa que eu estou fazendo. A mesma profissão e duas comunicações extremamente diferentes, né? Sim. Não é o que você faz, é como você diz o que você faz. Sim, até viralizou, né, gente? Vocês devem conhecer nas redes sociais um rapaz que as pessoas perguntavam, para namorar, era uma coisa assim, as meninas perguntavam, você trabalha com o quê? Aí ele falava, aí dava aquele nome bonito, né? E na verdade era uma coisa básica, tipo assim, que ele fazia. Tem até num filme que uma vez eu vi que o cara ele trabalhava até não é esse o nome, né? Ele falava que trabalhava fazendo fotocópia. Como é que era? Gestor de alguma coisa de fotocópia. Na verdade, ele tirava o xerox na negócio. Só que fotocopiador, ele falava isso, né? Só que ou seja, ele dava um glamour para a profissão dele. Então, e muitas vezes isso é muito importante na nossa vida, porque se você não entende exatamente o que você faz, até na hora de você cobrar pelo seu trabalho, você não vai saber cobrar. Porque fazer, gente, por exemplo, ajudar alguém financeiramente, montar uma planilha, isso aí qualquer um faz. Agora, você cuidar da vida financeira da pessoa, você projetar um futuro, você estruturar, você transformar a família, dar liberdade financeira para alguém, vocês concordam que é totalmente diferente do que montar uma planilha? Sim. Então, assim, isso, gente, é o primeiro ponto. Então, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Segundo, nós somos julgados por aquilo que nós dizemos. Gente, quantas pessoas, às vezes, perdem grandes oportunidades, por quê? Por aquilo que ela diz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você está numa reunião, gente, numa sala, você está no meio de uma reunião, um grupo, você está calado, ninguém sabe dizer se você é inteligente ou não, se você sabe ou não. Mas a partir do momento que você abre a boca, isso afeta diretamente, porque que a pessoa já sabe se você é um cara que lê, se você não lê, se você estudou, se você não estudou. A minha mãe diz, vou contar aqui pérolas da minha mãe, né? Um abraço para minha mãe. Ela conta um ditado popular que diz assim, que um burro calado se passa por sábio. Então, um burro calado, né? Ninguém consegue julgá-lo. Se passa por sábio. Se ele passou... Tá caladinho, mas à medida que você abre a boca, aí não tem como mais. Aí você já começa a ser julgado por aquilo que você está dizendo. E se a pessoa não tiver conteúdo, ela vai ser julgada por... Enfim, como... Sim, e outra coisa, gente, isso pode funcionar para o mal e pode funcionar por bem. Então, por exemplo, quantas vezes a gente vê isso? Você trabalha numa empresa, né, doido para ter uma oportunidade, para crescer, para evoluir, não tem acesso, não conhece ninguém, de repente chega uma reunião com o chefe, uma reunião extraordinária lá, né? Do nada chama, ó, gente, vou fazer uma reunião e tal o chefe. Aí de repente do nada o chefe, olha, gente, quero que alguém fale aqui para mim
Qual que é o nosso negócio? O que que te inspira a estar aqui? E você não tem preparo nenhum para falar. Cara, você está perdendo a oportunidade. Porque na hora que você abrir a boca, gente, eu não estou falando isso para vocês, mas eu falo por mim. Quantas portas foram abertas para mim? Às vezes eu estava num lugar, todo mundo que sabe, né? Eu sou pastor e eu fui, né? Trabalho na igreja durante anos, desde novinho, né, amor? Fui consagrado pastor jovem. Então o que acontece? Quantos lugares que eu chegava, a pessoa olhava para mim e às vezes até me menosprezava. Tô falando que seja de coração. Pastor mais jovem, às vezes pastor, né? Nem todos, tem cabeça branca aí que eu, né, um amor, mas tem pastor que é mais, isso é um menino. E às vezes eu abria a boca, quando eu falava do evangelho, falava da minha história, o cara, opa, na hora a coisa mudava. Por quê? Porque, cara, nós somos julgados pelo que fazemos e somos julgados por aquilo que nós falamos. Então, a nossa comunicação, gente, o conteúdo que você traz, essa mensagem que traz dentro de você, ela pode abrir portas que o cara fala, velho, eu quero você. Léo, eu tenho um exemplo muito legal sobre isso. Quando eu era aprendiz, eu tinha 16 anos, era aprendiz de uma multinacional italiana e eu era extremamente tímida. Então, eu chegava, dava bom dia e ia embora, dava boa tarde. No decorrer do dia, eu ficava praticamente muda. E fazendo o meu trabalho ali com dedicação, lembro que eu me vestia adequadamente também, que a gente vai falar, a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu lembro disso. Mas um dia, o diretor da empresa, que era o CEO da empresa, a pessoa mais importante, com quem eu tenho contato até hoje, inclusive, ele chegou na sala, estava conversando com um consultor e eu estava ali fazendo o meu trabalho e surgiu uma dúvida, era o significado de uma palavra, a palavra era indouto. E não sei por que cargas d'água rolou esse assunto lá na sala e todo mundo, mas o que é indouto? Não sei se estava num processo, eu não lembro o que era. Eu só sei que eu levantei a cabeça e falei assim, é uma pessoa sem conhecimento. E eu estava ali no meio de CEOs, dos diretores, consultores, e eles estão procurando o significado de uma palavra, eu não lembro se era um processo que era, e aí eu tô lá quietinha, assim, só dou bom dia. Pensa a situação, uma estagiária, uma aprendiz que só dá bom dia, e de repente eu levanto a cabeça e falo, é uma pessoa sem conhecimento, que é o significado de indouto. Sim. Aí eles olharam para mim e falaram assim, nossa, mas ela é inteligente demais. Viu? E aí eu fiquei toda, né, contei para minha mãe, por que eu sabia o significado de indouto? Por causa da Bíblia. Sim. Eu tinha aprendido aquilo no culto, sim. na pregação. Sim, que fala. Mas assim, eu trouxe uma informação no momento adequado, relevante, pertinente, que eu sabia mesmo, que eu aprendi escutando numa pregação, mas eles me julgaram a partir daquele momento, ela é inteligente. Sim. Porque ela tinha uma informação que ninguém tinha, né? Que ninguém sabia, pessoas mais velhas e tudo do que eu. Sim. E aí eu descobri o poder também da gente falar na hora certa. Porque não é você falar, eu preciso aproveitar a oportunidade. Vou me lançar. Não. Se você não está preparado para se lançar, não se lança. É melhor ficar caladinho. Espera a sua vez. Tenha certeza. Mesmo que você esteja preparada, amiga, espere. Eu acho que essa é uma coisa. Porque é tão ruim, né? Isso é bíblico, gente. A Bíblia diz que se um rei te chamar para jantar, é melhor que você sente nas últimas cadeiras do que sentar na frente. Que ele Por te quê? chame, né? Porque é melhor o rei chegar para você e falar, amigo, o que você está fazendo lá atrás? Vem aqui para perto de mim. Do que você sentar aqui e falar, cara, não é seu lugar. Esse lugar de honra é para outra pessoa, vai para lá. Então, isso também foi uma coisa que eu aprendi no Evangelho e é uma coisa que eu aplico. Se eu estou num lugar, não me deram oportunidade, olha que eu amo falar, viu, gente? Mas se não me deram oportunidade, eu fico calado. Se eu estou num curso, num treinamento, meus amigos aí estão assistindo, sabem disso. Já aconteceu do cara falar assim, mas você é influente, cara? Você nem parece influente, por quê? Porque se eu estou num curso e tá todo mundo, eu não vou falar, eu vou ficar calado. Mas se me der a oportunidade, Léo, é a sua vez, como se diz, é o seu momento. A Aline ali foi o momento dela, entre aspas, minha amiga, brilha. Você foi lá, brilhou, falou. E isso, gente, é uma arma poderosa para te fazer crescer e também uma arma poderosa para poder fechar portas para você. Porque nós somos julgados, ou seja, é um julgamento. Então você abriu a sua boca, falou a coisa certa que vai te levar para o próximo nível. Abriu a sua boca, falou bobagem, é a mesma coisa. Então às vezes a pessoa até te viu, gostou, né? Nó, fulano, você falou o que você faz, ela gostou. Nó, eu faço isso, comunicou legal. Aí você vai e abre a boca. Na hora que você abre a boca, a pessoa, peraí, mas o que você falou não condiz com aquilo que você é.
E eu queria só comentar sobre conteúdo, Léo. A gente falou que a gente é julgado pelo que a gente diz. E como a gente melhora o que a gente diz? Como que uma pessoa que está aí nos assistindo ou nos ouvindo agora pode melhorar o que ela diz, o conteúdo dela? Gente, leia. Sim. Leia. Lê. Aumenta o nosso vocabulário. Melhora o nosso português. Traz conhecimento que uma pessoa pesquisou, às vezes, a vida toda para Sim, chegar tem livro naquele de livro 25 ali. anos, 20 anos. Né? Estudando para chegar no compilado de informações relevantes. Então, tenha o hábito da leitura. O hábito da leitura ajuda qualquer pessoa no mundo. Sim. E fica melhor também para sua comunicação, né? Você lê um livro, a outra pessoa também leu ali, faz uma Cria uma ponte, uma conexão, né? conexão ali para vocês começarem a conversar, né? Eu também acho. Tipo assim, Né? meu Deus, eu não tenho conteúdo nenhum. Lê, você já vai ter um conteúdo ótimo. Sim, Exatamente. verdade. Gente, então nós já falamos do que fazemos, do que dizemos, e agora nós vamos falar do que a Aline começou a antecipar aqui pra gente, né? Nós somos julgados pela nossa aparência. Nós somos julgados, gente, pela forma como nós nos vestimos. E aí, às vezes, quando a gente fala, esse cara, mas eu tenho que vestir a melhor roupa? Não, você não tem que vestir a melhor roupa. Você tem que vestir adequadamente. Vestir bem, gente, não significa vestir a roupa o mais caro. Mas é vestir adequado. Então, por exemplo, eu venho aqui, né? Nós viemos aqui para gravar esse podcast para você. A gente não vai vir aqui de camiseta. Sim. Por quê? Porque a gente quer honrar vocês, a gente valoriza vocês. Então a gente quer estar vestido adequadamente. Se eu vou num clube, eu não vou chegar lá no clube Com paletó. com paletó, com blazer, com a... Por quê? Porque você faz, gente, você está vestido adequadamente. Então muitas pessoas, às vezes, fecham portas na sua vida. Por quê? Porque a pessoa, ela faz uma coisa legal, ela até comunica legal, mas se veste de forma errada. Quantas pessoas às vezes vai numa reunião de negócio, um café business, o cara tá de camiseta, camisa de time, o que você tá comunicando? Ah, Léo, mas isso para mim não importa, querido, infelizmente. No mundo real, as pessoas são julgadas por aquilo que ela é, né? Mas no mundo, que a gente vive, ou seja, no mundo que a gente vive, infelizmente, né, as pessoas, elas julgam a nossa aparência, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se porta. Então, buscar cada dia vestir-se adequadamente para situações, e como eu disse, não é a roupa mais cara, é a roupa adequada. Isso. Para a ocasião. Para a né? ocasião. Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar num ambiente, exemplos publicitários, os publicitários às vezes trabalham em agências que são super descontraídas, que a vestimenta é toda mais despojada, a pessoa não vai caber lá de terno e gravata, porque aquele ambiente não pede aquilo, igual a praia não pede um terno e gravata. Então, a gente precisa interpretar que ambiente que eu estou indo, que forma que eu preciso me vestir. E tudo em nós comunica. É uma palavra, inclusive, da minha consultora de imagem, da Marina Lenk. Ela fala que tudo em nós comunica. Então, as nossas unhas comunicam, os nossos adereços comunicam, o nosso cabelo comunica, a mulher, a forma que ela se maquia, o homem, a forma que ele faz a barba, tudo isso traz uma imagem. Sim. E você precisa se comunicar da maneira que você deseja ser reconhecido. Sim. Então, Aline, eu quero parecer ser um empresário de sucesso. Quero ser um empresário de sucesso. Se vista como um empresário de sucesso. Eu quero ser uma professora, enfim, de muito conhecimento. Se vista como? Assim. Eu quero ser isso. Se vista como que você deseja ser. Comunique isso. Comunique isso, que a vestimenta é uma comunicação. E, gente, isso que o Léo falou, às vezes a gente não pode nem falar isso nesse mundo de mimimi, a gente não pode nem falar algumas verdades, mas a forma de se portar e de se vestir comunica desde que o mundo é mundo. Sim. Os reis, eles tinham roupas diferentes. Tinha cores, por exemplo, o vermelho, o púrpura, né, que não é nem vermelho, o púrpura, era uma cor só designada para os reis. Aline, o povo era preconceituoso? Não sei. Sei que a forma de vestir de um rei era diferente de uma outra pessoa. E a forma de vestir, se a gente quer transmitir uma imagem, pense que imagem você quer transmitir. Eu quero transmitir uma pessoa mais descolada, mais moderna, se vista como? Eu quero transmitir uma pessoa mais acessível, mais transparente, se vista como? Eu quero transmitir uma seriedade, uma credibilidade, se vista como? Sim. E outro dia, gente, eu vi até aquele consultor de imagem masculino, David Boy, né, amigo nosso lá da Febracis, ele gravou um vídeo até falando aqui dele, que eu achei interessante, que muitas vezes a pessoa fala assim, cara, mas eu
visto mal, não ligo para isso, porque eu trabalho numa empresa e lá é uniforme. E ele deu uma dica, eu falei, cara, isso realmente faz diferença. Eu falei, cara, se você trabalha numa empresa, tem uniforme, às vezes o uniforme não é legal, cara, leva numa costureira, manda ajustar. A calça é muito larga, ajusta pro seu corpo, a blusa tá muito... Ajusta. Isso é um diferencial. Dá uma cinturada Dá uma ali, né? cinturada, por quê? Porque se você veste, olha pra você ver, olha que detalhe. Um detalhe. Imagina você está trabalhando numa empresa onde o uniforme não é grande coisa, aquela coisa que você não agrada, mas você manda ajustar. Às vezes o seu chefe ele vai perceber, ou alguém vai perceber, poxa, olha você vê, essa roupa cai melhor nele, ah não, eu mandei ajustar. Então vocês estão vendo, gente, O como é que é o cuidado, né? cuidado. Né? A roupa limpa, né? A roupa bem cuidada, passada. Então, assim, muitas pessoas, gente, fecham portas na sua vida por não aprenderem a se vestir adequadamente. Eu falo de vocês, de mim. Hoje eu aprendi a me vestir adequadamente. Mas eu lembro que eu vejo algumas fotos e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com essa blusa aí? O que eu tô fazendo? Por quê? Porque eu não vestia de forma adequada. Isso é uma blusa muito larga, muito que não cabia. Ah, mas eu tô mais gordinho, não tem problema. Arruma a roupa maior, ajusta. Por quê? Porque isso vai fazer diferença. E até nos valoriza, né? Até nos valoriza. Mexe com a sua autoestima, você se Sim. sente melhor. Entendeu? Então, assim, muitas coisas, gente, que às vezes a gente fala assim, ah, não é porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condição, na verdade, desculpa, se a gente quiser, a gente pode se vestir adequadamente, independente da situação financeira que a gente está Eu vivendo. lembro a minha avó Luísa, a minha família é muito humilde, a minha avó era analfabeta, parteira do norte de Minas, enfim, uma mulher incrível, maravilhosa, e ela era uma mulher que sabia se vestir, minha avó Luísa. E era engraçado que ela vestia com vestidos que ela mandava fazer, sabe? Até minha tia, que era costureira, costurava. Aqueles panos baratos, não eram panos caros, ela nem tinha condição para isso, mas eram vestidos bem alinhados, sabe? E era interessante que todo fim de ano, ela comprava um pano para um vestido novo para o fim de ano. Então, assim, as roupas dela se renovavam era no fim de ano, que era um vestido novo que vinha. Ou seja, ela não tinha muitas opções, mas ela tinha uma opção ali que separava uma roupa especial para determinada ocasião. E eu lembro que quando ela faleceu, gente, até a roupa dela de ir pro velório foi a roupa que ela escolheu, sabe? E tava impecável a minha avó ali, tava impecável até na hora do adeus. Do adeus. Então, eu via nela uma pessoa extremamente simples, que não fez nenhum curso de imagem pessoal, não era doutora. Na forma de trajar da minha avó, ela demonstrava o cuidado com as pessoas, ela demonstrava o cuidado com ela mesma, ela demonstrava o amor por ela mesma. Sim. E não era relacionado a dinheiro, mas era um cuidado pessoal. E aí, gente, falando de cuidado pessoal, a gente está dizendo isso. Não é só a roupa, você tá limpo. Você tá, sabe, você tem cuidados pessoais, você toma banho da forma adequada. Quantas pessoas que às vezes, Léo, o cheiro chega primeiro que ela, Sim. sabe? E não tô falando cheiro ruim, não. Às vezes o excesso de perfume. Sim. Às vezes a pessoa, assim, vai, por exemplo, numa reunião que vai ter muitas pessoas, numa sala fechada, e coloca um perfume super forte. É adequado? Não. Tá cheiroso, mas não é adequado, porque às vezes vai incomodar os outros que estão ali com um excesso de perfume. Então, todos os detalhes, até o nosso cheiro, são importantes. Enfim, olha para você ver, coisas pequenas, mas que falam sobre nós. O cabelo, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que ela fala sobre o cabelo sujo. Gente, o meu cabelo é super oleoso, então tem uma tendência o cabelo ficar com aquele meio encebado fácil, né? Mas ela fala sobre isso. Esse cabelo que não lava, ele comunica. E ele não comunica bem. Ele traz uma comunicação ruim. Então, são super detalhes, mas todos os detalhes falam sobre nós. Sim. Então, gente, nós somos julgados pelo que fazemos, pelo que dizemos, pela aparência e, por último, como dizemos o que dizemos. Então, muitas pessoas hoje, elas não entendem, eu até gosto de falar, né? O cantor é mais importante que a canção. Então, por exemplo, só para vocês terem uma noção, às vezes você pegar uma música, né, vamos colocar aí, de um desconhecido, que não faz sucesso nenhum, e você pegar essa mesma música e colocar na boca de um cantor que você gosta, você vai amar. Por quê? Porque você fala, nossa, ficou sensacional. E se você ouvir essa mesma canção com a pessoa
que você não gosta ou que você não se Tem uma conecta, antipatia. antipatia dessa pessoa, você vai falar, não, mas que música ruim. Então, assim, como dizemos o que dizemos? Então, isso também é muito importante na nossa comunicação. Nós somos julgados não só pelo que nós falamos, mas a imagem que as pessoas têm em relação a nós. Então, por exemplo, quando você é uma pessoa acessível, você é uma pessoa que comunica bem, que sorri para as pessoas, como a gente falou, que olha nos olhos, gente, é natural que a pessoa ela tenha uma tendência maior para ouvir aquilo, dar mais crédito para aquilo que você está falando. Então, se você é uma pessoa que está sempre de cara fechada, amarrada, né, e não sabe se comunicar, não sabe se vestir, às vezes você pode ter o melhor conteúdo, você vai abrir a boca e a pessoa não vai querer te ouvir. Então, toma muito cuidado com isso. Eu amo a frase que diz o seguinte, né, que mais importante do que você fala é o que as pessoas ouvem. Eu, na igreja, eu falo isso, mais importante que o pastor fala é o que as ovelhas ouvem. Porque às vezes a gente está comunicando, está falando, só que as pessoas estão entendendo completamente diferente. Então, até na nossa comunicação assertiva, às vezes é importante a gente checar se as pessoas estão entendendo. Nós aqui no podcast, não sei se vocês perceberam, a gente está sempre recapitulando, trazendo, por quê? Porque eu sei o que eu quero dizer, a Aline sabe, a Ju sabe, mas o que a gente precisa preocupar aqui? Será que você está entendendo aquilo que a gente está dizendo? Porque comunicação é isso, não é somente aquilo que nós falamos, mas aquilo que você está entendendo, e eu espero que você esteja atendendo, né, e anotando essas fichas poderosas aí, para você transformar a sua história. E eu vou trazer aqui, Léo, algumas dicas, não sei se é porque a gente já está chegando, já caminhando, o tempo aqui passa rápido demais, né? Boa. E eu queria trazer algumas dicas de um conteúdo, inclusive que nós temos um workshop sobre Sim, comunicação assertiva, inteligência emocional e comunicação assertiva. Vai acontecer agora em Belo Horizonte, dia 2 de agosto. Mas se você tem o desejo de participar, nós vamos deixar um QR Code aqui, em algum lugar da tela, vai estar o QR Code. Você pode apontar para esse QR Code, fazer ali, colocar os seus dados, porque quando tiver uma nova turma, a gente te avisa. sim. Geralmente, esse workshop a gente faz uma vez por mês e nós ensinamos nesse workshop um conteúdo extraordinário sobre inteligência emocional e comunicação assertiva. Então, vou trazer aqui um pouquinho desse conteúdo, que é algumas dicas básicas para que você possa mudar, melhorar a sua comunicação. E vou pedir aí o Léo também para comentar. Tá aqui, trouxe aqui o celular para mim. Bom, primeiro, faça contato visual. Primeira dica para a gente se comunicar bem é faça contato visual. Uma pessoa, quando eu postei o nosso vídeo, ela falou assim que sente falta da gente olhar para a câmera, que ela acha que o podcast a gente fica olhando muito um para o outro. Mas o que acontece, pessoal, vou até trazer isso. O podcast, na sua origem, ele é para a gente escutar. Então, esse conteúdo, por exemplo, está no Spotify. Ali você está fazendo uma atividade física, está escutando. Só que aqui a gente aproveita para, além de gravar o conteúdo para você escutar quando você estiver fazendo alguma atividade, a gente também coloca no YouTube. E aí, às vezes, a gente não consegue olhar o tempo todo para você na câmera, porque a gente olha aqui um para o E a outro. gente precisa, né, amiga, se conectar. Se Aqui é um conectar. bate-papo, né, uma conversa, não tem, assim, um roteiro estruturado igual num curso que você tá ali olhando para a câmera. Exatamente. É por isso que a gente não olha toda hora para vocês aí. Mas quando nós olhamos a conexão de você comigo, por exemplo, quando eu olho aí para a câmera e estou olhando para você, a conexão aumenta. Então, é muito importante o contato visual. Aí a gente vai extrapolar a questão do online e vamos falar do presencial. Léo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contato visual. Sim, então, gente, em relação o contato visual é algo muito importante e como a Aline falou, é uma oportunidade que você vai ter também, né? A gente não vinha fazendo isso, mas a partir de agora nós vamos deixar esse QR Code para você que deseja viver uma imersão com a gente. A gente está, a princípio, trabalhando, né, com workshop, que são palestras menores, às vezes de 2, 3 horas, para você que deseja estar comigo, estar com a Aline, estar com a Ju, para a gente poder viver essa experiência junto. E nessa experiência, o que você vai ter? Você vai ter uma palestra e um treinamento conosco, onde você vai aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, sobre comunicação assertiva, sobre finanças, sobre carreira. Nós vamos montando várias coisas aí para trazer para você. Então, se você tem interesse em viver essa imersão, principalmente você que é aqui de Belo Horizonte, ou quer levar para sua cidade, entra no QR Code, faz o seu cadastro lá, deixa o seu nome e telefone, que assim que a gente tiver as datas pré-definidas, a gente entra em contato com você.
Ótimo. Bom, e o segundo ponto aqui é observe e tenha atenção aos seus gestos. Eu até dei esse exemplo numa aula, a gente fez uma mentoria recente, e eu dei um exemplo que eu estava analisando o podcast, porque a gente assiste o nosso próprio podcast, até para poder se avaliar. É importante uma autoavaliação da minha comunicação, se o meu tom de voz está adequado, se a minha forma de gesticular está adequada. E eu percebi que no podcast eu estava muito assim, olha, não mexi os braços, eu fiquei muito, talvez o início, né, a gente não Sim. fica tão à vontade, e como os gestos fazem a diferença. Só que os gestos, a gente não pode extrapolar os Nem de gestos. mais nem de menos, né? Exatamente. Tem gente que conversa batendo na gente. Sim, Então, pegando demais. pegando demais, te apertando, dando tapa na... Isso não é adequado. Mas o gesto, ele ajuda a compor a imagem que nós estamos querendo transmitir. Então, por exemplo, quando eu falo que nós estamos querendo transmitir, faço um gesto, as pessoas compreendem melhor o que está sendo dito. É um ponto importante. E vou pedir o Léo para falar aqui sobre o sorriso, a gente já falou, então não vou nem falar. Seja direto ao ponto. Cuidado para não ser prolixo. Fala muito, mas não comunica nada. Ju, você quer comentar sobre esse ponto da pessoa prolixa demais que fala, mas não comunica? A pessoa esquece, né, de chegar ao ponto do que o outro está entendendo e fala. Acredito que fala até ao vento, porque não chegou ao ponto daquela pessoa entender o que aquela pessoa compreendeu do que eu estou entregando, né? É verdade. Fala pelos cotovelos. Né? Exatamente. E quem conversa muito... Dá bom Dá dia, bom- cavalo. Dá bom dia, cavalo, né? É outro ditado popular aqui em Minas Gerais, eu acho que no Brasil todo, é quem conversa muito dá bom dia cavalo. E é verdade, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de coisas que a gente fala, porque às vezes exagera na fala. O outro ponto, Léo, aí eu queria que você comentasse, é faça mais perguntas. Sim, gente, então, uma das armas mais poderosas da comunicação é justamente essa, né? Às vezes eu mesmo gosto muito de falar, né? Vocês já perceberam, mas uma arma poderosa é a pergunta. Então, quando você faz perguntas, você traz a reflexão e o aprendizado, às vezes, é muito maior. Então, quando eu pergunto para a pessoa, olha, e o que você pode fazer para poder mudar isso? O que você acredita que está te travando? A mesma pessoa, às vezes, ela responde e isso acaba criando uma interação maior, uma sinergia entre você e a pessoa que está ouvindo. Então, fazer perguntas, né, principalmente para a gente que também, né, somos coaches, que estudamos, a gente sabe quanto isso é poderoso aí para poder trazer grandes resultados. Quando você faz perguntas, você conhece mais o outro, né? Hoje a gente fala muito de si, muito de nós mesmos. Esquecemos o que o outro está precisando, né, de ser ajudado ali. Quando você faz essas perguntas, você conhece mais e consegue ajudá-lo, né? Melhor. Eu vou aproveitar, Ju, que você falou sobre isso, e o ponto seguinte diz muito sobre isso, que é ouça antes de falar. Exatamente. Ouvir. Parar de falar demais e esquecer, né? Que temos 2 ouvidos. Vamos ouvir mais o outro, o que o outro tem a nos falar. A gente, às vezes, numa ansiedade de falar, a gente esquece que nós temos 2 ouvidos e uma boca. E falamos não à muito, toa, muito né? das nossas virtudes, muito das nossas coisas, e esquecemos de ouvir o outro. E ouvir o outro vai dizer o que você precisa falar. Exato. Então, quando você escuta o outro, você interpreta realmente o que eu preciso trazer para esse outro. Sim. Então, é uma chave poderosa. Eu vi até uma vez um vídeo, né, que o cara ele fala isso, né, que às vezes a gente está sempre competindo. Você fala, eu tô com uma dor nas costas. Você fala, eu tô com uma dor no braço. Aí você fala, meu filho tem... Você fala, meu filho tem 6 anos. Eu falo, a minha tem 5. Você não me perguntou, mas eu tenho que falar. Uma competição ali, né? A gente é assim, porque eu perdi o negócio com 15 anos, eu perdi com 17. Tipo assim, a gente sempre quer trazer alguma coisa porque a gente não consegue ouvir. Então isso é tão sério, gente, que a gente faz isso o tempo inteiro de forma até inconsciente. Repara pra você ver, a pessoa fala, nossa, não dormi bem essa noite. Menino, você acredita que eu também não dormi? A gente não consegue falar, ok, é mesmo, e como foi? Aconteceu? A gente não consegue. Então a gente sempre tá assim. E essa necessidade, talvez, de falar muito vem por às vezes, algumas coisas nas nossas emoções que não estão certas, que não estão equilibradas, essa necessidade de competir. E eu queria dizer para quem está nos ouvindo que isso tem afetado não só as nossas relações profissionais, não só as nossas relações
de negócios, mas tem afetado principalmente a nossa casa. Por quê? Porque quando eu não escuto o outro, eu tenho uma tendência a ter relacionamentos ruins com os nossos filhos, com o esposo e a esposa. Ou seja, talvez o que você está precisando é só escutar mais. Não é nem falar, é mais escutar do que falar. Verdade. Bom, o outro ponto importante, nós já falamos sobre ler. O nono é não interrompa. Não interrompa. Deixa a pessoa concluir o raciocínio dela, depois você fala. E pratique em frente ao espelho. Ótimo. Então, o último passo aí, gente, se você tem dificuldade, né, às vezes na sua comunicação, pratique, treine, né, se olhe, grave, né, hoje nós estamos na era da tecnologia, grava um vídeo seu, fala, pratique, porque quanto mais você praticar, melhor você vai conseguir desenvolver sua comunicação aí verbal, e entendendo também, como nós falamos o tempo todo aqui, que comunicação é tudo. Então é a nossa mente, a forma que a gente lida com a gente, a forma que a gente lida com o outro, e eu espero do fundo do meu coração que essas chaves poderosas que nós trouxemos aqui hoje possa ser bastante relevante aí para sua vida, para sua carreira, para sua família e para o seu negócio. Bom, nós já estamos chegando aqui ao fim, vou deixar a Ju trazer a palavra dela também final aí para vocês. Bom, eu quero falar que é o seguinte, ame as pessoas, para você ter um relacionamento melhor um com o outro, ame as pessoas e aprenda a ouvi-las melhor. As pessoas estão carentes de um ouvido ali para poder ajudar, para poder compreendê-los melhor. Ouça mais. Ótimo, bacana, ótima chave, Ju. E eu queria trazer aqui, eu anotei, flecha lançada e palavra dita não volta atrás. Então, dentro disso que a Ju falou também, às vezes o que você está precisando mais é pensar justamente no que tem saído da sua boca. As palavras, elas têm o poder de curar, elas têm o poder de transformar e elas têm o poder de destruir. Então, pense bem quando você vai falar, como que você vai falar e o que você vai falar, principalmente para as pessoas que você ama e para as outras pessoas que também estão ao seu redor. Às vezes uma palavra sua vai fazer a diferença na vida de alguém, vai elevar essa pessoa, vai fazer ela continuar a jornada, mas também uma palavra sua pode destruir a vida de alguém. Então tenha atenção com aquilo que você vai dizer antes de dizer, porque depois que a flecha é lançada, não tem como mais voltar atrás. Depois que a palavra é lançada, não tem como mais a gente conter o estrago ou a benevolência que ela pode fazer. Então, essa é a minha palavra final desse podcast, que foi muito rápido, passou muito rápido, né? Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Como o Léo falou no início, por favor, nos curta, gente. Dá um coraçãozinho aí para nós, porque isso é uma das maneiras que o YouTube entende que esse conteúdo pode agregar a vida de outros. E compartilha, né, amiga? Manda para outras pessoas. Um conteúdo poderosíssimo, né? Compartilha. Ajuda a gente a fazer esse canal crescer, gente, pra gente continuar gerando conteúdo para vocês. Compartilha, manda pros amigos, manda pra família, dá um curtir, não custa nada, e é uma maneira de você estar contribuindo, e quando a gente contribui, automaticamente isso também volta pra gente. Com certeza. Então, por favor, compartilha e se inscreva no nosso canal. Nosso canal tem mais ou menos, eu olhei, mais ou menos uns 320 inscritos. Tá muito pouco, a gente precisa chegar pelo menos esse ano a 1000 inscritos, e eu conto com a ajuda de vocês para fazer aí o nosso canal também crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Um grande abraço para você, um ótimo dia se você está assistindo de dia, uma ótima noite se você está assistindo de noite, um ótimo fim de semana se você está assistindo no fim de semana, um ótimo ano para você, que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, Beijão, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau.